Fala massa, bora simular o resto do Campeonato Brasileiro aqui. Tô com a tabela aqui aberta já. Faltam 3 jogos para poder acabar o campeonato, né? Mas como a gente já tá nessa reta final e os jogos não param, hoje mesmo que eu tô gravando esse vídeo aqui já tem Vasco e Corinthians. Deixa só eu corrigir isso aqui que eu tava dando uma brincada aqui. Hoje tem Vasco e Corinthians e inclusive a gente vai simular esse jogo aqui. Bora simular porque matematicamente o Galo tem chance de ser campeão ainda, né? E vamos ver quem vai cair aqui, quem que vai conseguir se salvar nessa briga também. E se o Galo tem realmente essa chance do título aqui. Vamos ver os resultados que são plausíveis. A gente dá uma brincada aqui na tabela. Bora lá. Eu tô com a tabela aqui, eu dei esse zoom pra gente poder digitar os resultados aqui sem ver a tabela, e aí na hora que chegar no final a gente olha pra gente não ver quem tá subindo, quem tá descendo. E eu vou usar aqui só vitória simples, empate ou derrota, ou seja, se eu achar que o Flamengo vai ganhar, eu coloco 1-0, se eu achar que o Galo vai ganhar, eu coloco 1-0 pro lado de cá, e se eu achar que vai dar empate, eu coloco 0-0, isso para todos os jogos, beleza? Bom, começando aqui, né, como estão todos os jogos já resolvidos, os jogos que estavam atrasados, a gente vai começar aqui na 36ª rodada mesmo, mas eu vou começar aqui por baixo, nesse Vasco e Corinthians, né? Que, como eu disse, vai ser hoje. E eu acho que esse jogo aqui tem uma cara de empate, porém eu acho que o Vasco ganha um desses jogos dele em casa. Ele joga contra o Bragantino na última rodada e joga contra o Corinthians hoje. Eu acho que um deles ele empata e o outro ele vence. Então eu vou colocar aqui que o Vasco empata esse jogo, vou colocar um 0-0 aqui. Bahia e São Paulo, eu acho que o Bahia tem uma grande chance de vencer este jogo, porque o São Paulo é o pior visitante do Brasileirão, né? Já que não tem nenhuma vitória nesse ano como visitante, e o Bahia tá brigando para não cair, né? Então acho que o Bahia tem chance, porém, assim, ainda tem a questão de que o Rogério Ceni é o técnico do Bahia, né? E ele já conhece o pessoal do São Paulo e tal. Mas eu vou colocar um empate aqui. Lembrando que mais pra frente, na hora que a gente for olhar a tabela, eu posso dar uma mexida, voltar aqui, mexer depois no que eu acho, tá bom? Não vamos ficar preso a esse resultado, não. E aí vamos voltar aqui pra cima. Galo e Flamengo, assim, se o Galo quiser o título, é óbvio que o Galo tem que ganhar os últimos 3 jogos dele. Então eu vou fazer alguns tipos de simulação aqui. Primeiramente eu vou fazer uma simulação com o Galo sendo campeão, assim, fazendo a parte dele, né? E aí a gente olha os outros resultados dos outros times que estão concorrendo com o Galo, que são plausíveis. Bom, então colocar aqui uma vitória do Galo. E aí Palmeiras e América, eu acho muito difícil do América conseguir arrancar um ponto do Palmeiras aqui. Então vamos colocar aqui uma vitória do Palmeiras. Aqui Santos e Fluminense, o Fluminense já não está mais ligando tanto para o Campeonato Brasileiro, está preocupado com o Campeonato Mundial. Já o Santos está preocupado para poder se salvar da segunda divisão, né? Então eu acho que esse é um jogo que o Santos consegue ganhar do Fluminense. Red Bull, Bragantino e Fortaleza, eu acho que o Bragantino ganha do Fortaleza, lá do Nabi Abichedi. Cruzeiro e Atlético Paranaense, eu acho que esse jogo é a cara do empate aqui no Mineirão. Porém, o Cruzeiro está jogando sem torcida, né? Grêmio e Goiás, eu acho que o Grêmio vence esse jogo aqui dentro da arena. E aqui Botafogo e Curitiba. O Botafogo, que acho que não ganhou nenhum dos últimos 8 jogos, se eu não me engano. Não é possível que não vai conseguir ganhar do Curitiba, né? Se bem que o Galo aqui dentro de casa na Arena MRV tomou uma virada para eles e conseguiu perder. Mas vamos confiar que o Botafogo ganhe esse jogo aqui. E aí Cuiabá e Internacional, eu vou colocar uma vitória do Inter. Essa aqui foi a 36ª rodada. Não deixa eu subir muito aqui para não ver a tabela. Bora para a 37ª. Flamengo e Cuiabá, assim, jogo fácil para o Flamengo, né? Infelizmente. E aqui Botafogo e Cruzeiro. Se o Cruzeiro arrancar ponto do Botafogo aqui, eu acredito que ele se salva já da luta contra o rebaixamento. Porém, assim, o Botafogo, se ele ganhar do Curitiba, ele vai estar mais confiante para jogar contra o Cruzeiro. E lá no Engenhão, né, com a torcida e tal. Acho que o Botafogo consegue ganhar esse jogo aqui sim. Palmeiras e Fluminense. Aqui tá o jogo que a gente tem que torcer para um tropeço. Só que tem um problema, o Fluminense deve poupar alguns jogadores nesse jogo. Porém, eu ouvi falar que o Germancano quer jogar esse jogo. Então vamos colocar um empate em 0-0 aqui, só para ver como é que fica.
caso o Fluminense consiga arrancar um empate do Palmeiras. Só que esse jogo é lá no Allianz, né? Então, não sei. Corinthians e Internacional acho que dá empate. Red Bull, Bragantino e Curitiba, acho que o Bragantino consegue vencer esse jogo. Como eu falei, essa simulação aqui para o Galo ser campeão, depois mais para frente a gente vai fazer uma outra aí para ver como que o Galo pode ficar, né? Caso não ganhe algum desses jogos, a gente dá uma olhada. Eu vou colocar aqui vitória do Galo nos últimos 3 jogos. Grêmio e Vasco, eu acho que o Grêmio consegue vencer o Vasco lá na Arena. Atlético Paranaense e Santos, assim, acho que é a cara do empate também. Fortaleza e Goiás, acho que o Fortaleza consegue ganhar esse jogo. Goiás que foi rebaixado ontem, né? Perdendo para o Cruzeiro, tomando aquele gol no último minuto. E aqui América e Bahia. Se o Bahia quiser se livrar do rebaixamento, ele tem que conseguir ganhar do América, né? Mesmo o jogo sendo no Independência. E agora vamos para a última rodada. Fluminense e Grêmio. Bom, último jogo do Fluminense antes de viajar para ir para o Mundial, né? Acho que assim, a torcida vai querer fazer uma festa lá no estádio. Só que o time do Grêmio, acredito que vai ter peças melhores, justamente pelo que eu falei, que o Fluminense deve poupar. Porém, eu acho que aqui dá um empate, né? Acho que esses 2 fatores aí que eu falei, eles se equivalem, vamos colocar um empate aqui. Mas lembrando, pessoal, que nada disso aqui é regra, não é o que vai acontecer. Provavelmente a gente vai errar aqui 90% das previsões aqui, que é o mais provável, ainda mais nesse campeonato que está cheio de resultado improvável, né? Cada hora é uma surpresa. Quem que esperava que o Bahia chegar e meter 5-1 no Corinthians lá na Neoquímica, né? Enfim, mas é a nossa simulação aqui, eu que estou abrindo bastante esse site aqui nessas últimas rodadas. Enfim, Vasco e Bragantino, como eu falei para vocês, eu acho que o Vasco ganha um jogo dentro de casa nesses últimos que ele tem aqui. Então vou colocar a vitória contra o Bragantino, mas poderia ser empate contra o Bragantino e vitória contra o Corinthians. Os pontos são os mesmos, né? São Paulo e Flamengo, o São Paulo que já está completamente desinteressado desse campeonato. Assim, o Flamengo tem um retrospecto bom lá dentro do Morumbi contra o São Paulo, né? Só que a gente colocou aqui, o Galo ganhou do Flamengo, o Flamengo ganhou do Cuiabá, beleza. Só que é bem possível do São Paulo conseguir um empate aqui sim com o Dorival e tal, acho possível sim, mas eu colocar a vitória do Flamengo pelo retrospecto e pelo São Paulo não estar mais tão interessado no Campeonato Brasileiro assim como o Flamengo, né? Santos e Fortaleza, acho que esse jogo dá empate também. Goiás e América que, né, poupa tempo. Cruzeiro e Palmeiras, esse é um jogo que vai ser decisivo também pro campeonato, seja para ser campeão ou para ser rebaixado. Eu acho que o Palmeiras, assim, obviamente o Palmeiras é o grande favorito, mas depois de olhar a tabela eu vou dar uma mexida aqui nesse jogo também, para ver caso o Cruzeiro empate, se o Galo ainda tem chance de ser campeão ou não. Como eu falei, não estou olhando a tabela, então não sei como é que ficou lá. Inter e Botafogo, assim, seria obrigação do Botafogo ganhar esse jogo para ser campeão, né? Só que eu acho que esse é um jogo plausível de empate. Lá no Beira-Rio, o Internacional consegue empatar com esse time do Botafogo. Depois é um outro jogo que a gente pode mexer aqui também. Curitiba e Corinthians, acho que o Corinthians ganha esse jogo, mesmo sendo fora de casa. E aqui, como eu falei, o Galo ganhando os últimos jogos aqui. Pode até ajudar o Cruzeiro a não ser rebaixado, né? Mas se for para ser campeão, é óbvio que vale a pena. E Cuiabá e Atlético Paranaense, vamos empatar. Bom, só conferir aqui, preenchi todos os jogos e bora para a tabela ver o que a gente aprontou aí. Bora ver. Palmeiras campeão com 70 pontos e o Galo com 69, empatado com o Botafogo. Mas o Galo tá perdendo aqui por um saldo de gols de 3, né? Que é bem possível de tirar. Então, assim, missão praticamente impossível para o Galo ser campeão aqui, né? Tem que torcer, além do Palmeiras empatar um jogo, vamos ver, colocamos aqui vitória do Palmeiras contra o América, empate do Palmeiras contra o Fluminense e o Palmeiras ganhando do Cruzeiro, que é uma tabela bem fácil de se fazer, né? Mas assim, vamos supor que o Cruzeiro empate com o Palmeiras. Olha, aí se o Cruzeiro empata, aí o Botafogo é o campeão. Só que igual eu falei para vocês, aqui eu não estou considerando saldo de gols. Porque, por exemplo, se o Galo ganha aqui de 4, teria que ser 4-0 aqui, né? Deixa eu ver.
1-4 ele empata o saldo de gols. Isso aqui só para um jogo. Aí aqui já seria campeão. Então, por exemplo, se a gente colocasse aqui um 2-0 para o Galo. Aqui mais um 3-0. E aqui, deixa eu ver, 2-0. Aí o Galo seria campeão, entendeu? Só que aí vale também para o Botafogo, né? Se o Botafogo fizer mais de um gol contra o Coritiba aqui, aí já dá uma complicada. Mas assim, vamos voltar aqui 1-0 só para dar uma analisada de novo. Resultado simples aqui. O Botafogo está sendo campeão e a gente está considerando aqui que o Palmeiras teve 2 tropeços. O Palmeiras ganhou do América, empatou com o Fluminense e empata com o Cruzeiro no Mineirão sem torcida. Sim, muito difícil, né? Mas é aquilo. O Galo fez o dever de casa dele na nossa simulação aqui, ganhou os 3 jogos, porque se quiser ser campeão tem que ganhar os 3, isso é óbvio, né? O Galo só consegue chegar a 69 pontos, sendo que o Palmeiras, se ganhar todos, ele pode chegar até, vamos conferir aqui, 72 pontos. Então, por isso, o Galo tem que torcer para 2 tropeços do Palmeiras, o que é bem complicado, né? Ainda mais nesse último jogo aqui contra o Fortaleza, ficamos torcendo para o Fortaleza. E aí o Palmeiras, mesmo com 1 a menos, foi buscar o empate e quase foi buscar a virada também, lá no Castelão. Mas assim, acho que pode acontecer que um empate contra o Fluminense, dependendo de quem for jogar, né? E aí, quem sabe o Cruzeiro aqui. Olha aqui, agora que eu tô vendo também a parte de baixo da tabela, nessa simulação aqui, o Cruzeiro tá sendo rebaixado se o Palmeiras ganhar. Agora, se o Cruzeiro empatar ou ganhar do Palmeiras, obviamente, aí ele se salva aqui do rebaixamento. Esse aqui seria o cenário ideal pra gente que é atleticano, pro Cruzeiro chegar lá. Porque se eles, por exemplo, já ganharam do Goiás ontem, se eles ganharem do Paranaense aqui, eles praticamente já vão ter escapado do rebaixamento. E aí o que pode acontecer? Se eles já tiverem escapado do rebaixamento antes, é bem plausível que eles possam entregar para o Palmeiras aqui, para poder impedir uma possível chance de título do Galo, né? Então eles chegam aqui, perdem para o Palmeiras e aí o Galo já nem tem mais chance de alcançar o Palmeiras aqui. Porém, se ocorrerem esses resultados aqui, igual foi com vocês, deles empatarem contra o Atlético Paranaense, perderem para o Botafogo e chegarem na última rodada aqui contra o Palmeiras, aí eles têm que jogar a vida. Por quê? Se eles perderem, eles estão rebaixados aqui, de acordo com a simulação dos outros jogos também, né? Do Bahia, do Vasco, do Santos, do Corinthians, São Paulo. Enfim, esse aqui é o ideal, que eles cheguem contra o Palmeiras brigando contra o rebaixamento. Porque aí, vamos supor que eles arranquem um empate. Aí eles estão salvos aqui do rebaixamento, né? Na última posição fora da zona. E aí, o Galo, se tirar o saldo aqui que tem com relação ao Botafogo, pode ser campeão. Ou se, por exemplo, o Inter ganhar do Botafogo também, o que é bem plausível que desses, já que o Botafogo vem nessa ladeira abaixo, né? Ele ganha do Curitiba, ganha do Cruzeiro, mas perca para o Internacional. Aí o Galo pode ser campeão aqui nesse cenário também. Mas a tabela que a gente tinha deixado aqui, ó, era essa aqui, com o Palmeiras sendo campeão e o Galo em terceiro. Porém, se o Cruzeiro empatar, se o Inter ganhar do Botafogo, aí o Galo é campeão, entendeu? E aí a tabela pro Cruzeiro ser rebaixado, né? Que eu acho que tem muitos de vocês também que queiram ver isso aí. Bom, nessa simulação aqui, que eu fiz pelo menos, né? Pro Cruzeiro ser rebaixado, o Galo estaria fora da briga pelo título, né? Porque aí o Palmeiras teria que ganhar aqui, a não ser que fosse uma imensidão de resultados improváveis, né? Que aí o Palmeiras perdesse antes, empatasse com o América, o que eu acho que é muito difícil depender do América, né? A gente vê que o América só dificulta contra o Galo, para os outros times é, enfim, muito mais fácil ganhar deles, mesmo eles não estando fazendo jogos ruins nesse campeonato, né? Até jogam bem, mas parece que é um azar total, completo ali, e aí os times conseguem fazer 1, 2, 3, igual foi o Flamengo na última rodada aí. Bom, mas então foi essa aí a minha simulação. Fala aí embaixo algum resultado aqui que você discorda, vamos ter uma discussão bacana aqui nos comentários, mas claro, sempre com muito respeito.
Mas é aquilo que eu volto a falar para vocês, né? Esse campeonato tá cheio de resultados surpreendentes aqui. Quem que imaginaria, né? Como eu falei, o 5-1 do Bahia contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. E a cada rodada é um resultado surpreendente. Então fala aqui embaixo como que você faria. Se você tá acreditando nesse título do Galo, você acha que o Galo pode ser campeão, e se você ainda acha que o Cruzeiro pode ser rebaixado mesmo depois dessa vitória contra o Goiás no dia de ontem. Fala aqui embaixo o que você acredita que pode acontecer nesse campeonato. Quem que é o campeão na sua simulação e quem você acha que são os 4 rebaixados aqui, ou os 2, né, além de América e Curitiba, que já estão matematicamente rebaixados. Usa aqui os comentários para falar. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no nosso canal para não perder nenhuma notícia atualizada do Galo e ajudar a gente a crescer aqui no YouTube. Fechou? Muito obrigado pela audiência e até mais.